recebo agora o Dr. Ricardo Marques para nos revelar de forma é que a estrutura da cara pode modificar-se à medida que envelhecemos e como podemos também parecer mais jovens sem recorrermos a procedimentos estéticos. Dr. Ricardo Marques, bem-vindo a este programa. Muito obrigado. Porque a estética, a boca, os dentes, a expressão facial é muito também um grande parceiro na estética, é verdade? É, sem dúvida. Muitas das vezes recebemos pacientes que, devido ao facto de terem, ao longo da vida, perdido diversas peças dentárias, Exato. ou às vezes tendo-se desgastado as peças dentárias e não repondo toda essa estrutura dentária desgastada, vamos acabar por ter uma certa anteposição da mandíbula e, portanto, temos uma rotação anterior. A anteposição da mandíbula, isso quer dizer que... Temos um avanço da mandíbula. O avanço da mandíbula. A mandíbula avança, certo. A mandíbula sobe e depois, a partir daí, acabamos por ter um fenómeno que designamos como uma perda de dimensão vertical. Uma perda da dimensão vertical, porque Exatamente. A mandíbula fica mais anteriorizada e Isso, mais subida. mais subida. Não é? O Dr. Ricardo trouxe alguns casos para nos exemplificar, não Trouxe foi? uns casos que creio que são interessantes para que os espectadores possam... Vamos então perceber. Exatamente. Olha, temos aqui este primeiro caso. Temos aqui um caso que é bastante bem. interessante. Quer relatá-lo? Sim, aqui é um caso típico que eu estava agora a falar. É exatamente, é isso que eu estava a ver. Se conseguimos perceber bem, temos a senhora, que é a mesma senhora, talvez Claro. possa não parecer, mas é a mesma senhora. E do lado esquerdo temos uma pessoa que tem, obviamente, uma falta de suporte do lábio superior. Essa falta de suporte acaba sempre por tornar o tónus, a zona do filtro, mais encurvada, portanto, o lábio superior tem menos tónus, às vezes até com alguma queda da comissura labial. E, obviamente, também temos que a distância entre o maxilar superior e inferior está diminuída. A distância entre o maxilar superior e inferior Exato. fica diminuída. E como disse há bocadinho, ali vê-se perfeitamente naquela imagem, eu penso que para as pessoas lá em casa também será uma imagem da esquerda, em que aquela senhora, de facto, tem um certo, não sei se lhe pode chamar prognatismo, mas um avanço ali da mandíbula, não é? Tem, que talvez não seja tão exuberante como outros casos que eu aqui trouxe, mas acima de tudo é um caso que acaba por ter um menor suporte labial. E se nós conseguirmos ver a imagem do lado direito, nós conseguimos ver uma transformação bastante grande. Eu trouxe aqui este caso que, portanto, foi tudo feito intraoralmente, ou seja, não temos qualquer tipo de procedimento estético e conseguimos ver perfeitamente que nós temos um rejuvenescimento do rosto desta senhora. Mas sem aqui necessidade. qual foi a solução que Aqui, operou? basicamente, colocámos os dentes na posição certa. Ponto. Com a dimensão certa e na posição certa. Portanto, não e com a houve projeção procedimento certa. cirúrgico. Foi colocar os dentinhos. Portanto, este caso é bem demonstrativo da importância fundamental, crucial, que a falta de peças dentárias pode determinar na nossa expressão facial e na estrutura de toda a face. Muito bem. Exatamente. E muitas das vezes alertar para o facto de, e sabemos que há muitas senhoras e não só, que claro. querem a determinada altura ter um rejuvenescimento facial e muitas das vezes recorrem ou procuram tratamentos estéticos Sim. sem se aperceberem se dentro da boca estão reunidas as condições para então fazer o procedimento Muito bem. estético. Porque muitas das vezes, ao fazermos um procedimento dentário que inclui o reposicionamento das peças na posição correta, com a dimensão correta, nós estamos a reduzir a necessidade... Resultados. Exatamente. Dr. Ricardo Marques, há aqui um outro caso que também nos trouxe e, portanto, vamos aguardar. Ora bem, este caso parece Este é um caso mais exuberante, exatamente, e aqui conseguimos ver perfeitamente um caso em que nós temos uma diminuição da dimensão vertical em fruto da perda de peças dentárias e, portanto, acabamos por ter ali, digamos que ali uma folga do ligamento estilomandibular e acaba por haver quase como se fosse uma deslocação para a frente, um prognatismo. Aqui já se pode falar de prognatismo mesmo. Exatamente. Pronto, tudo dentário. Portanto, não temos aqui uma malformação esquelética. Compreendo. Aqui neste segundo caso, e mais uma vez, digamos que o tratamento, a resolução, consiste na colocação correta das peças dentárias. Peças dentárias dentro da boca, colocadas com a dimensão correta, formato correto, com a projeção correta e acabamos por ter um lábio suportado. Não sei se vamos ter a possibilidade de ver novamente. Aqui conseguimos
perceber que, de facto, a senhora tinha dentes, portanto, naturalmente não Sim. podemos dizer claro que se é um paciente sem dentes, naturalmente que tem sempre Claro. uma tinha deformação. dentes esta senhora? Esta senhora tinha dentes, não estavam, era colocados na posição Dá-me a correta. impressão que, e corrija-me, que esta senhora devia ter o bruxismo, aquilo durante a noite, porque parecem os dentes com muita erosão, não é? Exatamente. Portanto, Pois. muitas das vezes nós temos fenómenos parafuncionais que levam a que os dentes acabem por perder a dimensão que tinham originalmente, o que é perfeitamente normal com o decorrer da idade. E isso depois acaba sempre, se juntarmos a alguma perda de peças posteriores, acaba por haver então o tal deslizamento e a rotação anterior da mandíbula, que depois nos leva à tal diminuição da dimensão vertical, que depois acaba sempre por vir acompanhada por alguma queda das comissuras labiais, algum empastelamento dos Altera a lábios estrutura facial e toda. algum excesso depois aqui de bochecha, que depois normalmente as pessoas não gostam, Não gostam. e acabam sempre por vezes ter a tendência de recorrer à medicina estética Quando antes... Sem antes. sem antes. Temos aqui mais um caso, não é verdade? Temos provavelmente aí mais um ou dois casos, exatamente. Sim, senhor. Aqui é um caso muito similar. Portanto, é um caso É um em que caso temos muito também. semelhante ao anterior. Veja aquele código de barras ali bem marcado. É verdade. Na foto de perfil. Temos perfeitamente então uma dificuldade de selamento periférico labial por avanço do lábio inferior. E aqui, mais uma vez, não houve qualquer cirurgia esquelética, portanto não houve corte de mandíbula. Não É houve... curioso como aquilo que chamou, e bem, e as pessoas sabem o que é aquele código de barras, portanto, como melhora substancialmente só com a colocação das peças dentárias. Porque acabamos de ter, obviamente, toda aquela região do filtro mais esticada, porque, naturalmente, ela é apoiada sobre as faces vestibulares dos dentes, que estão logo por trás. Muito bem. Portanto, basta trabalharmos corretamente dentro da boca. Que a melhoria é notável. A melhoria em termos da aparência, do formato e, em especial, do perfil, que nota-se bastante. Muito bem. Temos mais um caso ainda, ou dois. Vamos embora. Finalmente um cavalheiro. É um cavalheiro também, exatamente. Aqui. Ora, este cavalheiro é engraçado porque até este papinho aqui, eu também o tenho, este papinho aqui, digamos, debaixo do queixo do mento, torna-se menos proeminente depois desta correção. Exatamente, acabamos por ter os tecidos periorais mais esticados, firmes, não é? Mais firmes, e naturalmente isso depois acaba Com a colocação, por aqui influenciar. Ora, cá está. E aqui mais uma vez, portanto, falamos sempre de pessoas com dentes, ou seja, não... Exatamente, este homem não é um desdentado. Não são desdentados, portanto, não estamos aqui sequer a tratar de pessoas sem dentes. Portanto, ali o que se colocou foram os dentes, digamos, com a sua expressão morfológica certa, isto é, com a dimensão e na certa, posição, com a projeção certa, também é importante, porque às vezes basta termos dentes mais projetados, mais pró-inclinados, em termos vestibulares, que já temos também logo. uma... É uma chamada de atenção muito interessante. Dr. Ricardo Marques, temos finalmente um último caso, que é Vamos lá. Que é este cavalheiro. Mais um cavalheiro. Aqui nota-se bastante bem. Portanto, aqui temos um caso de um paciente que tinha realmente uma dimensão vertical bastante diminuída relativamente àquilo que era a dimensão correta e temos automaticamente a projeção do lábio. Veja aqui também uma coisa muito interessante que aparece muito nos casos de pacientes com a dimensão vertical diminuída, que é o chamado, portanto, este lábio, este sorriso alongado, mas que não conseguimos ver a expressão do sorriso, do smile, não é? Que todos nós conhecemos nos emojis que enviamos hoje em dia para uns para os outros. Portanto, sorriso, é verdade. Quando temos a dimensão vertical certa, nós temos um posicionamento do lábio inferior que nos vai dar aquele formato do smile que gostamos de ver, e veja que é exatamente o mesmo paciente, é exatamente sem qualquer tipo de procedimento cirúrgico ou plástico ou estético, e nós conseguimos ter um formato de sorriso já perfeitamente. Isto sensibiliza-nos num sentido muito engraçado, Dr. Ricardo Marques, que é de facto, uma coisa é eu não ter dentes, ou ter falta de muitas peças dentárias. A outra coisa é ter dentes, mas eles já não estão adequados à minha expressão facial. E esta chamada de atenção é outra coisa, são outros 500. Tem muita gente a procurá-lo, quer dizer, hoje homens e mulheres também procuram neste sentido? Todos sabemos que a procura por a demanda estética tem aumentado muito. Estes casos, como se conseguem ver bastante bem, são todos similares em termos de faixa etária, portanto, procuram-nos muito pessoas
a partir dos 40, 45 anos, onde começa a haver uma expressividade maior dos sinais do envelhecimento. Mas as pessoas, repara uma coisa, procuram-no porque querem, por uma questão de reestruturação facial, porque têm o tal código de barras, ou porque sentem que os dentes não estão bem, quer dizer, porque a pessoa pode não estar sensibilizada para isto, percebe? É verdade, na esmagadora maioria os pacientes não têm sequer a percepção da capacidade ou da quantidade de melhorias em termos morfológicos do rosto que conseguimos alcançar apenas através dos dentes. Portanto, isto acaba por ser um extra. Muitas das vezes as pessoas vêm procurar tratamento dentário. A maior parte destas pessoas, por um motivo muito simples, às vezes, é não consigo ver os meus dentes. São normalmente pessoas que não consigo ver os meus dentes. Não conseguem ver os dentes. Isso é quase uma queixa comum, porque os dentes estão desgastados ou a dimensão vertical está diminuída e, portanto, temos um excesso de tecido que acaba por... A maior parte dessas pessoas, muito provavelmente, nem se apercebem da melhoria nem antevêem a melhoria que possam ter com esta correção. Hoje em dia é mais fácil os pacientes estarem alerta para este tipo de melhorias através dos procedimentos dentários, porque também, naturalmente, hoje as pessoas procuram mais, online e, portanto, elas também já, acabam por saber que... Mas às vezes acaba por ser uma surpresa. Bem, Dr. Ricardo Marques, foi um prazer, muito obrigado. Hoje ficamos por aqui, mas